Quando nós fizemos a leitura no Salmo 33, no verso 13, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Está escrito aí. Mas agora no versículo 18, no verso 18, diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. E aqui, quando a primeira vez que eu li esse texto, eu observei, ou seja, Deus me fez observar que há uma grande diferença, e é sobre essa diferença que eu quero falar nessa noite. O verso 13 do Salmo 33 diz assim: o Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Ou seja, os olhos do Senhor contemplam todos os filhos dos homens. Não há um ser humano sequer, seja ele ímpio ou seja ele justo, que os olhos do Senhor não esteja vendo, não esteja contemplando. Mas no versículo 18, no verso 18, esse olhar de Deus, ele é ampliado e ele é reduzido a um povo específico, porque diz o verso 18: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. No verso 13, os olhos do Senhor estão contemplando todos, mas no verso 18, diz o texto que os olhos do Senhor estão sobre. Olha a diferença, amplia-se o cuidado, amplia-se o olhar de Deus, e é isso que eu quero falar nessa noite. Deus, quando olha para o seu povo, olha com um olhar diferente do que quando olha para o mundo. E essa diferença que Deus trata o seu povo, não que Deus seja exclusivista, não que Deus faça acepção, não é isso. É porque Deus sabe diferenciar, porque Ele mesmo diz na sua palavra, aquele que serve e aquele que não serve, aquele que o louva e aquele que não o louva, aquele que é fiel e aquele que não é fiel. Deus faz essa separação. O Senhor, Ele separa o ímpio do justo, o homem bom do homem mau, o homem que serve é daquele que não serve. E eu queria nessa noite falar de algo muito importante para a igreja, algo que assim, quando Deus falou no meu coração, falou comigo hoje essa palavra, não era a palavra que eu já tinha guardado, falou comigo hoje, e mexeu muito comigo, mexeu com a minha estrutura como servo. Eu queria falar hoje sobre adoração. O que é adoração? O que é adoração na perspectiva de Deus? Porque adoração na nossa perspectiva, adoração no nosso entendimento, quando a gente não procura aprofundar o nosso conhecimento, adoração é o simples momento que nós estamos na presença de Deus. E com o nosso glória a Deus, nosso aleluia, nosso amém, nós adoramos a Deus. E isso é verdade, isso é adoração. Mas a adoração não se resume só nisso. A adoração do ponto de vista de Deus é um conjunto. A adoração do ponto de vista de Deus é um acervo de coisas que compõem nosso cotidiano. A adoração do ponto de vista do Senhor é uma vida, no que diz respeito a todas as áreas da nossa vida. E eu queria dizer o seguinte: o ser humano, a igreja conhece a história bíblica, o ser humano, ele é um ser religioso. O ser humano, ele é religioso. O ser humano tem a tendência de querer adorar, tem a necessidade, melhor dito, de adorar. O ser humano precisa adorar. Se ele não adorar, ele não encontra completude. Se o ser humano não adorar algo ou alguém, ele não se sente completo, não se sente satisfeito. Para você ter noção, o ateu que se diz ateu, ele se diz ateu no que diz respeito a Deus, mas ele adora alguma coisa. O ateu adora a sua inteligência, o ateu adora a sua posse, o ateu adora o seu conhecimento, o ateu adora as suas qualidades, o ateu adora as suas condições de fazer, de ter. O ateu adora alguma coisa, adora a si próprio. O apóstolo Paulo orientou a Timóteo dizendo que nos últimos dias teria homens que seriam amantes de si mesmos e negariam a adoração ao único e perfeito Deus. Então o ser humano, ele é um ser religioso, e nós vemos aqui, eu anotei aqui, vou falar para a igreja, em Gênesis 11, logo no começo da criação, depois do dilúvio, depois de Deus separar a família de Noé, e por meio da família de Noé, Deus povoar novamente a terra, em Gênesis 11, você vai ver que os homens daquela época, eles já queriam algo para adorar, e você vê que Nimrod, que foi um poderoso homem daquela geração, junto com aqueles homens, eles criaram uma ideia prepotente, arrogante, uma ideia altiva de criar uma torre que chegasse até os céus, diz o texto.
Em Gênesis 11, se você for ler, você vai ver que o propósito da Torre de Babel era que a torre chegasse até os céus. Olha a prepotência do homem. E qual era o objetivo da Torre de Babel? Segundo eles, o objetivo explícito do texto, quando você lê, Nimrod e aqueles homens dizem que o propósito da Torre de Babel é para que eles não fossem espalhados pela face da terra, mas o propósito implícito do coração daqueles homens era que a Torre de Babel fosse um objeto de adoração para mostrar o quão eles eram poderosos. Esse é o desejo do coração do homem sem Deus. Esse é o desejo do coração do homem sem Jesus, porque o coração do homem sem Deus é uma terra que não tem esperança. Então você vê que o homem é um ser religioso. Mais um pouco na história, você vai ver que os israelitas, depois que eles foram tirados do Egito, Moisés subiu ao Monte Sinai para receber a revelação da lei. E Moisés falou para o povo que ele iria subir ao Sinai para receber as revelações de Deus. E o povo, em Êxodo 19, viu o Monte Sinai fumegando. Irmãos, eu até compartilhei um vídeo com alguns irmãos no Instagram que eu vi hoje. Os especialistas, os arqueólogos, Odásio, eles estão pesquisando e eles acharam um monte na Arábia Saudita. Eu vi hoje isso. Engraçado que está casando com a palavra. Eles acharam um monte na Arábia Saudita que, segundo a pesquisa deles, era o monte a qual Deus se revelou a Moisés. E o topo daquele monte, a parte superior do monte, é uma parte mais escura do que a parte de baixo do monte. E segundo os pesquisadores arqueólogos, a parte cauterizada do monte, a parte mais escura daquela rocha, é porque Deus desceu com fogo no cume do monte. Então os israelitas viram a manifestação do poder de Deus. Mas o que eles fizeram em Êxodo 32? Moisés está no monte, 40 dias, 40 noites. Moisés está demorando. Eles viraram para Arão e falaram: Arão, faze para nós deuses que entrem no lugar daquele Moisés que nós não sabemos onde está. Ou seja, o povo ansioso, o povo duro, um povo rebelde, não soube esperar o tempo de Deus manifestar a sua revelação. O que eles fizeram? Chegaram para Arão e falaram: Arão, faça para nós deuses a quem nós viemos adorar. Então o homem é um ser religioso. Agora o problema não é ser religioso. Ser religioso é bom, mas o problema é a quem nós vamos adorar, a quem nós vamos prestar o nosso culto, a quem nós vamos prestar a nossa adoração. E Josué, no final de sua vida, quando ele congrega Israel, já no final de sua vida, Josué capítulo 24, quando ele congrega Israel e vai passar as últimas instruções do seu ministério para aquela nação, ele, quando congrega, Josué capítulo 24, versículo 1, versículo 2, ele diz: vós sabeis que os vossos pais, ou seja, Terá, pai de Abraão e de Naor, adoraram outros deuses na terra de Canaã. Ou seja, antes de Deus se manifestar a Abraão na terra de Canaã, na Mesopotâmia, melhor dizendo, os pais de Abraão, o Terá, Naor, já adoravam outros deuses. Ou seja, Abraão já estava num contexto idólatra. Mas o que chamou a atenção na vida de Abraão para Deus é que Abraão não adorava aqueles deuses. Abraão tinha uma fé guardada para o verdadeiro Deus. Não é à toa que quando Deus chamou ele não conhecia Deus, mas quando ele ouviu a voz, ele atendeu ao convite de Deus. Adoração é isso: você atender a voz do Senhor e prestar-lhe o culto, e prestar-lhe adoração, e prestar-lhe o teu louvor. O diabo quer tanto o louvor da igreja. E quando é que a igreja adora a outro Deus a não ser o nosso Deus? Quando a igreja para de prestar o culto a Deus. E você vai ver na história de Israel qual foi o principal objetivo, ou melhor, qual foi o principal propósito que Deus manifestou a Moisés para tirar Israel do Egito. Êxodo capítulo, eu escrevi aqui para a igreja, Êxodo capítulo 3, versículo 12, quando Deus está no diálogo com Moisés, Deus disse: eu vou libertar Israel por meio de você, Moisés, e como prova disso, quando Israel sair do Egito, vocês vão me adorar neste monte. Ou seja, Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, o propósito soberano que eu tenho para Israel é que quando eles forem feitos livres, eles me adorem ao Deus que os libertou da opressão de Faraó e do Egito. Então o propósito principal da nossa vida é adoração. O propósito principal de nós ter sido feito filho de Deus é adoração.
Evangelho de João capítulo 1, versículo 10 diz que aqueles quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ora, para que é que nós fomos feitos filhos de Deus? Para ser prósperos? Para sermos abençoados? Para sermos vitoriosos? Para sermos um povo exclusivo? Não, somente isso, para adorarmos a Deus. Lembrando que um grande detalhe que vale ressaltar: Deus não precisa da adoração do homem, Ele tem uma corte angelical que o adora pela eternidade e pelos séculos dos séculos, porque diz a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, que no céu a adoração não para, no céu a adoração não cessa. Os querubins, os serafins, os arcanjos, os 24 anciões estão continuamente adorando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Mas a igreja está na terra, seus olhos estão na terra, a sua vida está na terra. Eu preciso conquistar, eu preciso crescer, eu preciso ter, e a adoração vai sendo colocado em segundo lugar. E ontem foi pregado aqui nesta casa que prioridade é Deus, prioridade é o Senhor. Desde o dia que eu coloquei Deus como prioridade, as coisas não têm dado certo muitas das vezes, mas Ele tem sustentado o meu barquinho perante o mar. Colocar Deus como prioridade não te garante sucesso em tudo. Colocar Deus como prioridade não te garante vitória em tudo, mas te garante que no final você vai passar para o outro lado e vai entrar no repouso do Senhor. A promessa de Deus para Israel quando tirou do Egito era que eles chegassem em Canaã e vivessem a promessa. Canaã para nós é a Jerusalém celestial, é a eternidade, é a glória. Então, em Êxodo capítulo 5, versículo 1, Deus mandou Moisés ir a Faraó. E qual era o argumento de Moisés a Faraó? Você sabe a história. O argumento de Moisés é: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para que me adore. Êxodo 5:1. Êxodo 8:1 diz: deixe o meu povo ir para que me preste um culto. Êxodo 7:1 diz: deixe o meu povo ir para que me sirva. Êxodo 5:1: deixe meu povo ir para que me celebre uma festa. Ou seja, o propósito de Deus era que o povo saísse do Egito, aonde ele era oprimido, aonde ele era escravo, aonde ele não podia adorar a não ser aqueles deuses, para poder ter liberdade de adorar o Deus poderoso de Abraão, Isaac e Jacó. E eu quero dizer para você, você está aqui nessa noite, e eu louvo a Deus por você estar aqui, porque você veio aqui, sabe para quê? Para adorar o Deus de Israel com toda a liberdade. Aqui não tem demônio para te atrapalhar, aqui não tem inimigo para te atrapalhar, aqui não tem barreira para atrapalhar a tua adoração. Aqui a tua adoração tem liberdade de chegar na mansão celestial. Oh, glória a Jesus! Aqui você tem liberdade, ou melhor dizendo, em qualquer lugar que você for, o Espírito de justiça te dá liberdade para adorar. Paulo e Silas adoraram a Deus aonde? Dentro de uma prisão, manietado no cárcere, preso as suas mãos e seus pés no tronco. E eles adoraram, e Deus respondeu com um terremoto. Então, o propósito primário e o objetivo principal de Deus é fazer seus filhos o adorar, porque Ele é digno de adoração. Segundo ponto, a adoração é algo que o inimigo quer roubar da igreja. O inimigo não quer roubar a riqueza da igreja, porque a igreja hoje em dia é rica. O inimigo não quer roubar a pompa da igreja, porque hoje a igreja é pomposa. O inimigo não quer fechar a porta da igreja, porque hoje em dia ele entra com a porta aberta ou fechada. O inimigo quer roubar a essência da igreja, que é o poder da adoração. E eu quero que você nessa noite, não é Álvaro que está pregando não é o obreiro Álvaro que está pregando não, é o Senhor que está dizendo: eu quero que você nessa noite sinta-se privilegiado de estar nessa casa, adorando ao Criador dos céus e da terra, aquele que dá vida e tira a vida, levanta e abate. Sinta-se privilegiado, porque eu estou me sentindo aqui nessa noite privilegiado de adorar o Senhor. O nosso irmão Zé Cali falou uma coisa muito triste para mim, e é verdade. Ele falou: choveu, cadê o povo? É verdade, varão. Choveu, cadê o povo?
Choveu, cadê o povo? Uma anomalia na temperatura, uma anomalia no clima, tira o povo da casa do Senhor. Lembrando que servir a Deus não é estar na congregação. Nem sempre servir a Deus é estar na igreja. Deus não quer que a gente esteja na igreja todos os dias da semana, não. Tem dia para vir, tem dia para fazer as coisas em casa, tem dia para cuidar da família, tem dia para dormir, para descansar. Mas choveu, o povo não vem, porque ainda não entendeu que é privilégio estar na casa do Senhor. Nossos irmãos da África, nossos irmãos da Ásia, nossos irmãos da Oceania, nossos irmãos da Europa já não estão tendo mais essa liberdade de entrar dentro da casa do Senhor para adorar. Até aqui na América Latina, na Venezuela, em Cuba, nas ilhas, já não está. Nicarágua, Equador, Bolívia, o evangelho está sendo perseguido e nossos irmãos já não têm mais a liberdade de entrar dentro do templo para adorar ao bendito Deus de Israel. Interessante também que eu estava meditando na palavra sobre adoração de uma forma bem simples e objetiva. Na terceira tentativa de Satanás corromper Cristo, ele tocou nesse detalhe. Primeiro detalhe, ele quis levar Cristo à desobediência, usurpando algo que ainda não era o tempo. Cristo era Deus, Cristo era homem, Cristo era o Santo de Deus. Assim disse o endemoniado de Cafarnaum: eu sei quem tu és, Jesus Nazareno, és o Santo de Deus. Ele era, ele é e ele sempre será. Mas no tempo da provação do deserto, ele era 100% homem, ele era 100% carne. Primeira tentação: transforma estas pedras em pães, apelando para a divindade de Cristo. Segundo ponto da tentação: lança-te daqui abaixo, porque Deus é fiel e vai te livrar, e vai te guardar, vai enviar anjos para te sustentar, apelando para a intimidade entre pai e filho que Jesus tinha. Terceiro ponto da tentação: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Satanás quer roubar a adoração da igreja para si próprio. Isaías capítulo 14, versículo 12, ele diz: eu subirei ao céu e exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quer roubar a adoração da igreja, mas eu tenho uma resposta para o inimigo que me ouve na região celestial: Peniel vai adorar o Senhor até o arrebatamento da igreja. Nós vamos adorar o Senhor, nós vamos nos esforçar, nós vamos caminhar com luta sem luta, com dor sem dor, enfrentando um problema na saúde ou não. Vamos esforçar nossas mãos e vamos adorar o Senhor. E o diabo tentou a Cristo, só que Cristo estava revestido pela palavra. Eu comecei essa pregação dizendo que você tem que amar a palavra. É a palavra, nada além da palavra, nada além e nem nada menos do que a palavra. Como é que Cristo respondeu àquela afronta? Aquilo ali era uma afronta de Satanás. Entenda, meus amados irmãos, eu aprendi isso com Deus, não foi homem nenhum que me ensinou, não. Quando uma circunstância tenta tirar a tua adoração, pode ter certeza, está disfarçada a circunstância, mas é o diabo que está nela. Porque nada dessa vida tem poder de nos tirar a adoração. A adoração ao nosso Deus é soberana. Diz a palavra do Senhor que Deus nos deu espírito de adorador. O nosso espírito, ele é adorador. Só basta você ligar teu pensamento com Deus, que teu espírito tem comunhão com Deus, pelo Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Mas Satanás quer roubar, usando circunstância, problemas familiares, problemas ministeriais, decepções, frustrações, dificuldade financeira, dificuldade física, problema na saúde, etc, etc, etc. Ele quer roubar através disso o nosso louvor, a nossa adoração. Ele quer roubar a sua essência de adorador. Ele não quer que você bendiga o nome de Jesus. Ele não quer que você reconheça Jesus no pôr do sol, no luar, no nascer do sol, no passarinho, na criança. Ele não quer que você reconheça a grandeza desse poderoso Deus em tudo que Ele fez. O Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Tudo está explicitamente para os filhos dos homens, representando a glória de Deus. E Satanás tentou. E terceiro, meus irmãos, para não enfadar vocês, o nosso Deus
que a Bíblia enfaticamente diz que Ele é o único Deus, é o único digno de adoração. É o único digno de adoração. E essa adoração, olha que coisa linda, a adoração a Deus é soberana, a adoração de Deus é absoluta. Esses dois adjetivos, soberania e absoluto, é pertinente a Deus. Por quê? Porque a adoração não começou no Éden. Adão não foi o primeiro a adorar a Deus. Adão não foi o primeiro a se relacionar com Deus. Ainda que Deus fez questão de se relacionar com Adão, para isso ele foi criado, para isso ele foi formado do pó da terra, para que Deus se relacionasse com ele. Mas Adão não foi o primeiro a adorar, porque Apocalipse 5, do 1 ao 14, diz que quando o Cordeiro estava sentado à destra de Deus Pai, os 24 anciões tiraram suas coroas e colocaram diante do seu trono. Os 4 seres viventes se prostraram e adoraram. Os anciões de dia se prostraram e adoraram. E sabe qual era o teor da adoração? Eu vou ler para a igreja. Sabe qual era o teor da adoração que eles prestaram a Deus? Apocalipse 5, versículo 9 diz assim: e todos cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ele é digno de adorar, de ser adorado, ele é digno de ser reconhecido, ele é digno de ser glorificado, porque foi pelo sangue dele que ele redimiu toda a geração dos homens. Foi pelo sangue dele que ele redimiu a criação. E diz o apóstolo Pedro, como o nosso irmão Dásio estava falando aqui, a criação de Deus geme e clama pela redenção. E diz a palavra do Senhor que quando Deus redimiu seus filhos, a terra vai também ser redimida junto. Então ele é digno de adoração, porque na eternidade ele já tinha preparado um plano de redenção para mim e para você, que nem ainda tinha nascido. Então nosso Deus, ele é digno de louvor, ele é digno de adoração. E a igreja que não adora, eu vi um certo pregador pregando algo que me chamou muita atenção, e eu guardei no meu coração, porque eu concordo com ele. Porque se você for avaliar a igreja brasileira, num contexto geral a igreja mundial, mas a igreja brasileira, o pregador disse, eu não vou citar o nome dele aqui porque a honra não é dele, a honra é de Deus. Esse pregador é um pregador que eu respeito muito. Ele disse: a igreja brasileira sabe orar, a igreja brasileira sabe jejuar, a igreja brasileira é campeã no evangelismo mundial, daqui sai evangelista para o mundo todo. A igreja brasileira sabe fazer obra de caridade, a igreja brasileira sabe ir atrás dos perdidos, mas a igreja brasileira não sabe adorar. A igreja brasileira tem dificuldade de adorar a Deus. A igreja brasileira tem essa dificuldade. É difícil você ver um culto de adoração. Você não vê culto de adoração. É difícil, irmãos. Esse é um problema da igreja. E não é só eu que, não é o Álvaro que está falando isso, não. É a palavra que diz isso. Que nos últimos dias haveria tempos trabalhosos, porque seria introduzido dentro da igreja doutrina de demônios pela mente de homens que teriam sido cauterizados sua mente por causa da soberba, por causa da avareza, por causa da prepotência, por causa do orgulho, por causa da insensibilidade ao Espírito Santo. O diabo só vai conseguir roubar a minha adoração e a sua adoração quando você parar de ouvir a voz do Senhor, quando você parar de sentir o toque do seu Deus. Enquanto você ouvir a voz de Deus, enquanto você sentir o toque de Deus, enquanto você saber que Deus entra no teu quarto, entra na tua sala, entra na tua cozinha, entra no teu banheiro para falar contigo, o diabo não tem o poder de tirar a adoração de nossos lábios, de nossa mente, de nosso coração. Ele não tem essa autoridade. Porque diz a palavra do Senhor que o Senhor é uma coluna de fogo ao nosso redor. Diz a palavra do Senhor que enquanto o Espírito Santo estiver nesta terra, o filho da perversidade não vai se manifestar, não vai prosperar, não vai prevalecer. O filho da perversidade, o anticristo, o espírito do maligno só vai se manifestar quando o Espírito Santo for tirado da terra. Enquanto o Espírito Santo estiver na terra, a igreja vai adorar, a igreja vai glorificar, a igreja vai prestar o culto ao Senhor Todo-Poderoso.
Então, nesse culto de libertação, a temática que eu dei a esta palavra, Dásio, foi a adoração que liberta. A adoração que liberta. O jejum é poderoso. A oração sem comentários. Diz a palavra do Senhor que pela oração Elias cerrou os céus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Pela oração Elias fez fogo cair. E foi uma oração pequenininha, meus amados irmãos. Não foi oração de 1 hora, não. Pela oração, meu Deus do céu, ressuscitou mortos. Elias ressuscitou o filho daquela mulher. Eliseu ressuscitou o filho da sunamita. Pela oração, o Senhor fez brotar daquilo que não existia, coisas tremendas. Agora, algo poderoso que não pode nos faltar é a adoração. Porque a adoração repreende o maligno. Aonde tem adoração, o inimigo não pode nem chegar nos arredores. Aonde tem adoração, e entenda, não está restrita ao templo, é aonde você estiver. Aonde você estiver. Enquanto você adora, o inimigo tem que te respeitar. Enquanto você adora, o inimigo tem que reconhecer a tua filiação com Deus. Enquanto você adora, o inimigo não tem o poder de tocar na tua alma, na tua carne, na tua família. Porque a adoração move a mão de Deus. A igreja que adora é uma igreja que caminha prosperando, prosseguindo, vitoriosa e vencedora. E é o que Deus tem para mim e para você. O clamor de Deus por meio de Moisés foi: deixe o meu povo ir para o deserto para que me adore. Esse é o principal propósito. Claro, no culto nós devemos nos alegrar, no culto nós devemos recarregar nossas forças. No culto, irmão, o culto é tão lindo que através de um aperto de mão, através de um abraço, te alegra. Não é verdade? Te traz bênção, te traz vigor quando você recebe um abraço sincero. Porque também tem um abraço que não é sincero. Mas quando nós estamos em comunhão, aquilo ali é maravilhoso. Agora, se tiver tudo isso e não tiver adoração, o culto não foi um culto perfeito. O culto não foi um culto primário. O culto não foi um culto divino. O nosso culto é um culto divino, é um culto poderoso, é um culto que Deus quer ver quando nós adoramos ao Senhor na beleza da sua santidade, pelo que Ele era, pelo que Ele é e pelo que Ele há de ser por toda a eternidade. Grande é o Senhor. E há uma sedução no mundo, entenda, há uma sedução no mundo para tirar a nossa adoração. Jesus disse para o jovem rico: Senhor, o que me falta? O que hei de fazer para herdar a salvação? Esse texto é muito lindo, porque esse texto fala de adoração. Quem se lembra que Jesus disse que onde tiver o coração vai estar ali o quê? O seu tesouro. Tesouro fala de adoração. O tesouro do homem é a adoração ao seu Deus. Davi disse: louvar-te-ei, engrandecer-te-ei em meio aos pagãos. Davi era um adorador. E quando Jesus falou para aquele jovem rico: ainda te falta uma coisa. Jesus queria fazer ele ser um adorador, porque ele já era rico, ele já era judeu, ele já era povo de aliança, ele já era semente de Abraão, mas ele ainda não era adorador, porque as riquezas ocuparam o espaço do Senhor. E Jesus disse: ninguém pode adorar Deus e a Mamon. Mamon é o Deus da riqueza. E aí ele disse: vai, vende tudo o que tu tem, divide com os pobres e depois me segue, e terás muito mais nessa vida e na vida que há por vir. Ou seja, Jesus disse: se desprende desse mal que rouba a tua adoração ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Vende tudo que tu tem, se desfaz disso. Depois disso você vai ser feito adorador, e aí você vai ter muito mais nessa vida, e vai ter o céu te esperando, preparado, reservado para você. Então nessa noite eu quero entregar essa mensagem do coração de Deus para a igreja: não deixe nada roubar a tua adoração. Nada, meus amados irmãos, nada. Adore a Deus de todos os jeitos, do seu jeito, melhor dizendo, não é verdade? Porque só Deus compreende você.
Só Deus compreende o teu coração. Só Deus conhece as tuas lágrimas na profundidade. Só Deus sabe a intenção do teu coração. O homem pode te olhar como Eli olhou para Ana, Dásio, e falar: tu está bêbada, tu estás escarnecendo, enquanto a mulher chorava amargurada de alma. Esse é o homem, mas o Senhor, Ele vê lá dentro da tua alma a intenção, a motivação, e Ele sabe quando tu está sendo sincero em adoração. Então receba essa palavra da parte do Senhor e não negocie sua adoração. Adore a Deus. Adore a Deus. Quando o apóstolo João se prostrou diante do anjo para o adorar, na revelação do Apocalipse, o anjo virou para ele e falou assim: não faças isso, adora a Deus. Anjo não recebe adoração de homem. Oh, glória a Deus, essa palavra é muito poderosa. O anjo que estava ali diante de João disse: não me adore, eu sou conservo teu, adora a Deus. Herodes morreu comido de bicho, porque não adorou a Deus, clamou para si a divindade pertinente ao Senhor dos Exércitos. Amém, igreja? Se coloque de pé nessa noite.